Bom dia, galerinha, tudo bom? E aí, como vão? Tudo em ordem? Galera, vamos continuar o nosso assunto sobre a distribuição dos elétrons na eletrosfera do átomo. Na última aula, nós falamos das camadas ou dos níveis e dos subníveis em que se dividem a eletrosfera do átomo, beleza? Falei para vocês que esse estudo da eletrosfera do átomo tem o intuito de entender como os elétrons se distribuem no espaço. A ideia, a partir de agora, é a gente compreender esse diagrama, conseguir utilizar para entender melhor a maneira com que os elétrons se organizam na eletrosfera do átomo. Belezinha? Para ajudar a gente, nosso querido amigo Linus Pauling, um químico muito importante, que morreu em 1994, tá? Acho que de todos os químicos que a gente costuma falar em aula, ele é o que morreu mais próximo da gente, tá? O Linus Pauling, ele ajudou a desenvolver um diagrama para facilitar o entendimento da colocação dos elétrons na eletrosfera. Esse processo, utilizando o diagrama do Pauling, é chamado de distribuição eletrônica. Então, nós vamos distribuir os elétrons em cada nível e subnível da eletrosfera do átomo. Coloquei aqui para vocês, galera. Para se dar a configuração eletrônica ou distribuição eletrônica de um átomo, colocam-se os elétrons, primeiramente, nos subníveis de menor energia. Também falei para vocês na aula passada que a ocupação da eletrosfera ela acontece de acordo com a energia dos elétrons. Os elétrons vão ocupar determinados níveis e subníveis de acordo com a sua energia cinética, energia de movimento ao redor do núcleo do átomo. O diagrama do Linus Pauling vai ajudar a gente a colocar esses elétrons de acordo com a sua ordem energética, beleza? Vamos entender o diagrama, a primeira coisa. Lembrando, galera, a eletrosfera do nosso átomo é dividida em 7 camadas. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Para a gente conseguir entender o diagrama, a gente precisa lembrar quantos elétrons eu consigo ter em cada camada e quantos elétrons eu consigo ter em cada subnível. Vamos começar pela primeira camada, a K. Lembra que a camada K comporta no máximo 2 elétrons? Se ela comporta no máximo 2 elétrons, ela precisa ter só o subnível S. Como que a gente representa a localização de um elétron na eletrosfera? Coloco a camada que ele está localizado, o subnível e a quantidade de elétrons. Então, o 1s2 aqui representa para mim 2 elétrons localizados no subnível S da primeira camada. Belezinha? Então, primeira camada, 2 elétrons, coloquei os 2 no subnível S, fechou. Segunda camada, camada L. O número máximo de elétrons da camada L é 8. Para eu preencher a camada L, que é o nível 2, eu preciso do subnível S, comportando 2 elétrons, e do subnível P, comportando 6 elétrons. Camada L, então, 2s2, 2p6. Camada M, terceiro nível, galera. No máximo, 18 elétrons. Preciso de subnível S, P e D para acomodar os 18 elétrons. Subnível S com 2, P com 6 e D com 10. Camadas N e O. Quarta e quinta camada da eletrosfera. Elas comportam no máximo 32 elétrons.
para eu conseguir colocar esses 32 elétrons nessas camadas, eu vou precisar dos 4 subníveis que nós conhecemos. S, P, D e F. Todos eles com o seu número máximo de elétrons, belezinha? Então F, ó, 14 elétrons. A camada P, que é a camada 6, ela volta a comportar somente 18 elétrons, da mesma maneira que a camada M. Isso pelo menos para os elementos químicos que nós conhecemos, galera. Tá? Essa distribuição, esse diagrama proposto pelo Pauling, ele é baseado na distribuição dos elétrons dos elementos químicos conhecidos. Isso significa que se houver a descoberta, né, ou melhor, a síntese de novos elementos químicos, essa distribuição pode aumentar, principalmente nas 2 últimas camadas. Se necessário, eu posso abrir um subnível F na 6ª camada, e se necessário, eu posso abrir um subnível P e D, ou até o F, na 7ª camada. Beleza? Então aqui, 6ª camada, 18 elétrons, e a 7ª camada, da mesma maneira que a primeira, somente 2 elétrons. O diagrama, então, ele é montado baseando-se no número máximo de elétrons em cada camada da eletrosfera e no número máximo de elétrons em cada subnível. A gente já tinha falado um pouquinho disso na aula passada, belezinha? Vamos ver, então, como nós fazemos a leitura do diagrama do Linus Pauling. O mais importante não é saber montar o diagrama, porque o diagrama a gente vai encontrar em qualquer lugar. Você acha em livro, você acha na apostila, você acha na internet. A gente tem acesso ao diagrama. Eu preciso saber usar esse diagrama, belezinha? Como que a gente faz a leitura do diagrama de Linus Pauling? Começa pelo subnível S da primeira camada, galera. E desce, ó, 1S2. Sobe, desce de novo, 2S2. Sobe, 2P6, 3S2. A gente vai lendo o diagrama em zigue-zague. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, sobe 3D10, 4P6, 5S2 e assim por diante. Precisa saber fazer a leitura correta, galera. Não dá para sair desesperado colocando 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2. Não. Observem que chega um momento em que antes de eu abrir o subnível de uma camada, eu já abri um subnível da sua camada seguinte, que é o que acontece aqui entre a 3ª e a 4ª camada. Abri o subnível S da primeira camada, abri a 2ª camada com o subnível S e o P, abri a 3ª camada com o subnível S e o P. Antes de eu preencher o subnível D da 3ª camada, eu começo a preencher o subnível S da 4ª. Por que isso? Por causa dos níveis de menor energia. O subnível S da 4ª camada, ele é menos energético que o subnível D da 3ª camada. Ele vai ser preenchido primeiro. Depois do 4S2, 3D10, 4P6. Antes de eu abrir o subnível D da 4ª camada, eu abro o S da 5ª. Eu sempre vou ter um subnível S a partir da 4ª camada, sempre vou ter um subnível S abrindo antes do subnível D da camada anterior, por causa da energia desses subníveis. Belezinha? Para facilitar o nosso processo, galera, para não ter toda hora que montar diagrama e ler diagrama, nós temos a nossa sequência. Tá? Já fiz a leitura do diagrama e montei a sequência. Então, a sequência que nós vamos utilizar
para distribuir os elétrons de um átomo vai ser essa aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, depois o 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 e assim por diante. 5p6, 6s2, 4f14, tá? Você pode perguntar para mim, nossa professora, mas eu vou precisar decorar tudo isso? Toda essa sequência? Não, Jacu, não. Se você guardar até o 3d10, tá lindo. Por que isso, galera? Essa sequência até o 3d10, ela tem 30 elétrons. Ou seja, a gente consegue distribuir na eletrosfera do átomo 30 elétrons. Consigo distribuir átomos, por exemplo, como cobre, como cobalto, como zinco, que tem acima de 20 elétrons. Mais do que 30 elétrons não vai aparecer para a gente fazer distribuição eletrônica. Tá? Ah, nunca vai aparecer na vida? Não, também não é nunca. Pode aparecer num exercício da apostila, pode aparecer numa lista que você está resolvendo, só que aí você tem um acesso ao diagrama, beleza? Não vai aparecer para fazer distribuição eletrônica, isso eu posso garantir para você, em questão de vestibular. A hora que você estiver lá fazendo a sua prova de vestibular, os caras não vão te dar um átomo com mais de 30 elétrons para você fazer distribuição. É desnecessário, galera. Não tem necessidade você ficar fazendo uma distribuição com 80 elétrons. Se você não tiver o que fazer, beleza. Tá? Mas a gente tem muito mais coisa interessante para falar da distribuição eletrônica, para usar a distribuição eletrônica, do que ficar distribuindo 1 milhão de elétrons. Então, dica do coração. Guarda até o 3d10. Se de repente você lembrar do resto, porra, legal pra caralho. Se não lembrar, até o 3d10 é o que a gente precisa, beleza? Os exemplos que a gente vai ver, os exercícios que a gente costuma trabalhar, a gente faz distribuição com átomos que tem no máximo 30 elétrons. Belezinho? Vamos então para os exemplos. Então vamos pegar toda essa ideia agora, essa sequência, eu vou até deixar ela guardadinha aqui, e a gente vai olhar para alguns átomos e vamos fazer a distribuição eletrônica desses átomos. Belezinha? Vamos lá então. Vamos deixar aí. Vamos pegar alguns exemplos. Então vamos começar com o lítio. Vamos para o sódio. Vamos para o argônio. E vamos para o cobalto. Galera, vamos fazer a distribuição eletrônica desses 4 átomos. Primeira coisa que você tem que prestar atenção. O que nós vamos fazer é a distribuição
eletrônica. É uma distribuição de elétrons. Tá? Ah, beleza, professora. Muito legal. A gente vai fazer a distribuição de elétrons e você não fornece para mim o número de elétrons do átomo. Não. Por quê? Porque eu estou fornecendo para você o número atômico. O que a gente faz com o número atômico para poder chegar ao número de elétrons? Vamos lá. Número atômico, galera, é a mesma coisa que o número de prótons de carga positiva. Então, o lítio tem 3 prótons. Belezinha? O lítio está neutro. Por enquanto, nós vamos trabalhar com átomos neutros. Mais pra frente, a gente vai falar da distribuição eletrônica de íons. Por enquanto, nós estamos falando da distribuição eletrônica de átomos neutros. Como que eu sei que o átomo está neutro? Não temos cargas em cima do símbolo do átomo. Beleza? Quando o átomo está neutro, ou no estado fundamental, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, significa que o lítio tem 3 elétrons. Belezinha? Nós vamos, então, usando a sequência do diagrama de Linus Pauling, distribuir na eletrosfera do lítio 3 elétrons. Começa lá. Primeiro nível e primeiro subnível que a gente vai preencher. Subnível S da primeira camada. Cabe 2 elétrons. Então, vou preencher ele inteirinho, ó. 1s, 2. Lembra que eu tenho que colocar 3 elétrons. Já coloquei 2. Falta 1 elétron para eu colocar. Próximo nível e subnível. Subnível S da segunda camada. Cuidado aqui, galera. Quando a gente olha para o número de elétrons de cada subnível, ele fala para mim o número máximo que eu posso colocar de elétrons nesse subnível. Ele fala o máximo. Ele não fala que tem que ser exatamente essa quantidade de elétrons. É a quantidade máxima. Posso colocar menos elétrons se for necessário no subnível? Posso. Eu só não posso colocar mais. Não tem como colocar mais elétrons do que o número máximo que o subnível dá conta. Por isso, se eu tenho 2 elétrons no subnível S da primeira camada e falta só 1 para eu chegar nos 3 que eu preciso, eu posso tranquilamente colocar só 1 elétron no subnível S da segunda camada. Coloquei os 3 elétrons que eu precisava? Sim. 2 elétrons no subnível S da primeira, 1 elétron no subnível S da segunda. Fechou. Distribuí os 3 elétrons que eu precisava. A configuração eletrônica do lítio é 1s2, 2s1. Belezinha? Segundo exemplo, o sódio, galera, com 11 elétrons. Mesma ideia, ó. Número atômico, que é o número de prótons, é 11. O sódio está no estado fundamental, está neutro, número de prótons e elétrons é igual. Então, nós vamos distribuir 11 elétrons na eletrosfera do sódio, usando a sequência do diagrama. Então, começa lá. 1s2, 2s2, são 4 elétrons. 2p6, 6 com 2, 8, com 2, 10. Já coloquei 10. Tenho que colocar 11. Cuidado que falta só mais um. O próximo subnível é o subnível S da terceira camada. De novo, ele comporta no máximo 2 elétrons.
mas eu não preciso colocar os 2 elétrons. Falta só um para eu completar os 11, eu posso colocar um só. Belezinha? Então temos a configuração eletrônica do átomo de sódio. Argônio, galera. Já estamos ligados, ó. Próton 18, elétrons 18 também. Distribuição eletrônica do argônio. Vou distribuir 18 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6 são 10, 3s2 são 12, depois vem o 3p. Até o 3s2 eu tenho 12. Para dar 18, falta 6. Olha, o número máximo de elétrons que cabe no subnível P é exatamente 6. Sussu? Então temos distribuição do argônio. Por último, distribuição do cobalto. 27 prótons, 27 elétrons, pois o cobalto está neutro. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. Opa, a pessoa botando um 4 aqui, senhor. É um 3. Tá lá na frente já. 3s2, 3p6. Agora sim. 4s2. Até aqui nós temos 20 elétrons. Tenho que distribuir 27. 3D. É o nosso próximo subnível na terceira camada. De novo, ó, galera. No máximo 10 elétrons. Mas eu não preciso por 10. Falta só 7 para eu completar a distribuição. Então, 3D, 7. Belezinha? Tranquilinho? Vamos fazer um exercício da apostila para finalizar. Então, vamos lá. Na página 224, no exercício 4. O exercício 4 diz o seguinte: o átomo A, ele deu lá o número de massa e o número atômico do átomo A, tem 38 nêutrons. O número de elétrons existente na camada de valência desse átomo é... Então ele deu esse cara aqui, galera. A 7x é o número de massa, 3x mais 2 é o número atômico. E ele falou que esse átomo tem 38 nêutrons. Ele quer saber o número de elétrons existente na camada de valência, na última camada. Vamos lá, galera. Primeira coisa, eu preciso descobrir o X, porque eu vou precisar saber o número de prótons para saber o número de elétrons, fazer a distribuição eletrônica para chegar nos elétrons da camada de valência. Beleza? Então aqui, galera, para a gente descobrir o número de prótons, eu vou lembrar dessa relação. Número de massa, próton mais nêutron. O número de massa é 7x. O número de prótons é igual ao número atômico, é 3x mais 2. E o número de nêutrons é 38, beleza? Consigo descobrir o valor de X.
que vai dar 10. Não é o valor de X que eu quero. Eu preciso achar o número de prótons, que é igual ao número atômico. Só substituir o X aqui, galera. Vai ser 3 vezes 10 mais 2. O nosso número atômico, que é igual ao número de prótons, vai dar 32. Como o átomo A está no estado fundamental, está neutro, o número de elétrons que a gente vai distribuir é 32 também. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 deu 30, depois vem 4p6, mas não preciso de 6, eu preciso de 2. Última camada, galera. A última camada é a quarta. Tá aqui, ó. Tenho 2 elétrons no subnível S, 2 no P. Então, o número de elétrons na camada de valência vai ser 4. Belezinha? Isso dá a alternativa D. E aí, nós ficamos por aqui. Até a próxima. Beijos!